Boa noite, nós estamos voltando aqui para mais uma quarta teológica e nesse mês de novembro vai ser bem interessante porque as nossas quartas teológicas vão lidar com alguns temas muito interessantes e para isso eu convidei alguns amigos, algumas pessoas que eu respeito muito, que são alguns são professores lá no Seminário Teológico Servo de Cristo, pastores, pessoas que têm uma bagagem teológica fantástica e que vão poder compartilhar com a gente aqui e certamente enriquecer esse tempo aqui de conhecimento, de estudo teológico nessas semanas. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar a vocês que não conhecem ainda, por acaso, o Isaac Sixo. E, Isaac, muito bom ter você com a gente. Muito obrigado por você poder participar dessa conversa hoje. Obrigado pelo convite, muito bom estar com você, estar com vocês aqui, enfim, tenho essa igreja no coração, sempre que estive perto de vocês, sempre fui muito acolhido, muito bem recebido, então para mim é uma alegria estar com vocês e, enfim, espero poder contribuir para esse tema tão importante, essa conversa tão bacana que a gente vai ter agora. Legal. O Isaac, para quem não conhece, o Isaac, ele é pastor, plantador, né, da igreja urbana, a Igreja Batista Urbana, lá em Santo André, uma igreja que eu já tive a oportunidade de estar com eles lá, uma igreja que tem crescido e que tem uma dinâmica bem interessante em termos de alcançar pessoas muito jovens, muita gente, que geralmente você não vai ver em comunidades mais conservadoras, talvez no seu aspecto visual, pelo menos, muito embora eu sei que a teologia e a pregação é totalmente bíblica e tudo do Isaac, mas é uma igreja bem interessante. Eu, inclusive, já recomendei alguns amigos da região para irem lá para a Urbana, tem algumas pessoas que frequentam lá que são amigos. E o Isaac também é teólogo. O Isaac tem o mestrado do Dallas Theological Seminary, né, Isaac? Em Velho Testamento. Isso, Teologia do Antigo Testamento. Tem sido objeto do meu estudo há alguns anos e, enfim, espero... De novo, é uma honra para mim estar aqui. Trago um abraço da Igreja Batista Urbana. Enfim, a nossa igreja está lá, aqui em Santo André, né? A gente começou há 4 anos atrás, vamos fazer 4 anos como comunidade agora no próximo mês de fevereiro. E tem sido uma jornada muito bacana, tem sido uma jornada de muito aprendizado. Estamos ansiosos aí para ver o que Deus vai fazer nesse período de pós-pandemia, né? Muito bom. Então, Vamos entrar então no nosso tema aqui, e o nosso tema de hoje é um tema bem interessante, Isaac, porque nós estamos vivendo ainda nessa pandemia que começou e que chegou a nós, né, no mês lá, finalzinho de fevereiro, já estava aí no carnaval, alguns vão dizer, mas que foi admitida oficialmente pelo governo em março. Então, muitas igrejas tiveram que fechar nesse período, comércio e tudo mais, e a pandemia não foi embora. Nós estamos num período como se estivéssemos saindo dela, mas ainda não saímos e o mundo certamente não saiu da pandemia. E uma das coisas que surge em momentos assim, sempre que tem uma guerra eu não vou dizer de grandes proporções, mas uma guerra significativa, ou você tem uma catástrofe, como teve o tsunami lá na Ásia, ou um grande terremoto, ou terremotos onde centenas ou milhares de pessoas morrem, alguma coisa assim, ou a pandemia agora, né? Muitas pessoas levantam esse tema do fim do mundo. Será que nós chegamos no final dos tempos? Será que o mundo está acabando? Essa é a pergunta. O mundo está acabando? Jesus está voltando? E aí você vai ver na internet, principalmente porque a gente vive tudo conectado com essas redes, e você vai ver até os memes, ou você vai ver fake news até, eu diria, até porque algumas pessoas colocam isso como várias especulações, aí tem especulações sobre vacina agora, olha, se você tomar vacina, você vai receber a marca da besta, e todas essas coisas, né? É isso aí. Então, Isaac, o que você acha disso tudo? Jesus está voltando mesmo? Olha, eu espero que sim. Essa é a esperança cristã, né? De que o Senhor Jesus Cristo ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. É isso que a tradição cristã tem afirmado desde a sua forma primitiva lá no primeiro século. Agora, eu acho que a gente precisa primeiro tratar de algumas coisas que são bastante sensíveis nesse processo, que
o Novo Testamento nos informa que o Senhor Jesus Cristo está voltando, isso é fato. A esperança cristã, o apóstolo Paulo, ele ora, Maranata, ora vem Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro 4, vai falar que o fim dos tempos está próximo, né, e tudo mais. Mas existe uma tensão, né, dentro do Novo Testamento, porque o Novo Testamento começa dizendo para a gente que nós estamos vivendo os últimos dias, né, estamos nos últimos dias, e na ótica dos autores do Novo Testamento, os últimos dias, eles compreendem esse tempo entre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a sua segunda vinda. Então, isso no Novo Testamento são os últimos dias, ou a chamada Era da Igreja, ou o período da Nova Aliança, etc. e tal. E esses últimos dias, eles são marcados por essa esperança da volta do Senhor Jesus Cristo, por essa expectativa. Somos convidados a viver pelo Novo Testamento de maneira a esperar a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas, ao mesmo tempo, existem outros textos, por isso que eu disse que era uma coisa um pouco paradoxal, que existem os tais sinais dos fins dos tempos, né, que são justamente essa descrição desses sinais, como, por exemplo, o surgimento de guerras, o surgimento do famoso anticristo, o homem da iniquidade, etc. e tal. Então, isso começa a gerar uma série de especulações, né, então, eu lembro, né, quando a gente estava logo que aconteceu aquele 11 de setembro, eu era jovem na igreja, estava, enfim, começando a estudar teologia para valer na minha vida, lá em 2001, e aí eu lembro de ouvir na rádio um pastor que eu, inclusive, gostava muito de ouvir na época. Aconteceu lá os ataques terroristas de 11 de setembro, aí o pastor foi para a rádio e falou, olha, Jesus está voltando e já está com as malas prontas, e tudo mais, porque o texto bíblico diz pra gente que, enfim, as guerras vão acontecer, as tragédias vão acontecer, o sol vai escurecer, a lua vai perder seu brilho, e etc e tal. E passaram mais de 20 anos, né? Então, quer dizer, ano que vem vai fazer 20 anos, né? Então, eu acho que a gente precisa ter bastante cuidado. Existe bastante sensacionalismo. De fato, a palavra de Deus, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, que a palavra de Deus fala desses chamados sinais dos fins dos tempos, mas a gente precisa ter bastante cuidado, porque se a gente não tiver cuidado, especialmente com a interpretação, como interpretamos essas passagens específicas do Novo Testamento, a gente cai num sensacionalismo, a gente cai num desespero cristão e não numa expectativa cristã, e aí a gente vive, enfim, caçando sinal por aí nas páginas dos jornais, enfim, nos eventos que estão acontecendo. Lembro que quando, por exemplo, o Papa Francisco foi eleito lá no Vaticano, o pessoal começou a falar, olha, tá vendo, é um Papa sul-americano de corte um pouquinho mais de esquerda, né, e tal, e começaram a falar que ele era um anticristo, enfim, e aí começa a especulação e o sensacionalismo. Então eu acho que a postura do cristão que entende bem a palavra de Deus é essa postura que o Novo Testamento ensina. Nós entendemos que estamos vivendo o fim dos tempos, nós entendemos que estamos vivendo debaixo dessa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo, nós entendemos que sim, há sinais que vão marcar e que vão indicar essa vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, mas isso não quer dizer que a gente tem que viver caçando evento e viver num sensacionalismo espiritual. Eu cresci numa tradição que ensinava aquele modelo do retorno do Senhor Jesus Cristo, do arrebatamento, do deixados para trás aí para o pessoal que está acompanhando a gente. E eu lembro que quando eu era criança, eu cresci no estado de Roraima. Eu nasci aqui em São Paulo, mas logo cedo meu pai ele foi pastorear em Roraima. E porque a cidade era pequenininha e etc., eu estudava numa escola muito próxima da minha casa, e eu estudava no período da tarde. E sempre que eu voltava, eu ia, como era muito perto, eu ia e voltava para a escola caminhando. Menino, né? Devia ter lá meus 7, 8 anos de idade. E aí eu lembro que uma vez eu voltei para casa e não achei ninguém. Voltei para casa e não tinha ninguém em casa. Meu pai não estava em casa, minha mãe não estava em casa, minhas irmãs não estavam em casa. Eu fiquei desesperado, porque eu falei, Jesus voltou. Teve o arrebatamento, e agora eu fiquei e comecei a chorar, sair na rua, gritando, meu Deus, Jesus voltou. E aí eu lembro que uma pessoa na rua falou, Isaac, o que aconteceu? O que foi? Eu falei, Jesus voltou e não sei o quê. E aquele desespero. Então, embora esse meu exemplo seja drástico, tem muita gente que vive nesse drama,
é quase que uma coisa sensacionalista mesmo, né? Assim, meu Deus, o que aconteceu? Jesus está voltando e etc. E eu lembro que, enfim, resumindo a minha história aí, meu pai embicou o carro, ele tinha saído com a minha família, com as minhas irmãs, minha mãe embicou o carro na garagem, aí eu descansei, falei, buf, se meu pai não foi, então quer dizer que Jesus não voltou, então eu posso ficar tranquilo. Então, enfim, mas eu acho que esse sentimento, ele precisa ser tratado quando a gente pensa na esperança cristã. É sim, vivemos uma expectativa, somos convidados a vigiar, esperar a volta do Senhor Jesus Cristo, mas a gente precisa ter calma, precisa ter cuidado com muita coisa que a gente vê por aí, muito sensacionalismo, muita gente dizendo que Jesus volta em tal ano, que Jesus volta, enfim. Você sabe muito bem aí, Sandro, que está caminhando, labutando aí no mundo evangélico bem há mais tempo do que eu, e cara, você já teve vários aí que profetizaram que Jesus ia voltar em tal ano e não sei o quê. Eu acho que isso é um sensacionalismo espiritual que só causa problema, né? Ele não educa, não informa, não traz esperança, não convida a vigilância. É só, enfim, sensacionalismo mesmo. Essa é a palavra que eu tenho. Interessante, Isaac, que você fala isso, porque eu cresci também eu cresci na década de 70, com discos como A Última Trombeta e essas coisas que faziam parte do cenário evangélico na época. Chamada da Meia-Noite. Chamada da Meia-Noite, depois. Então, todas essas coisas, elas tinham realmente essa... A gente crescia com esse medo que você falou, até do arrebatamento, né? Esse susto que você falou, eu tive várias vezes, ou essa sensação de, será que eu fiquei, né? Eu fiquei. O pessoal sumiu, né, e tal. Sumiu e tal, porque você fica sozinho, se vê sozinho de repente, e aquele silêncio, você não acha a pessoa, e aí, o que aconteceu? Será que eu fiquei? Eu acho que talvez muitos dos nossos, do pessoal que está acompanhando esse programa, possivelmente também, principalmente os mais velhos, tenham tido essa experiência, né? E também esse contato com essa teologia que falava, eu lembro que era um disco do Luiz de Carvalho, que falava sobre a volta, era Jesus está voltando, aí tinha aquela capa do arrebatamento da igreja, né? E os anjos irrompendo nos céus, e as pessoas subindo e tudo. E a música, né? O rei está voltando, é exatamente isso, o mercado está vazio, e todas essas coisas que tem a ver com essa visão escatológica do arrebatamento, né? Eu acho que muitas pessoas que cresceram com isso, cresceram também com a frase que fazia parte desse contexto, vivamos o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã, né? E talvez muitos conviveram com a questão do prazo, né? Por exemplo, até o Rebanhão, aquela banda evangélica da década de 80, 90. Cantei muito Rebanhão na minha vida. Então, o Rebanhão, eles tinham uma música do Janiris, que era Do Jeito que o Mundo Vai, Não Passa do Ano 2000. Isso aí foi composto no começo da década de 80, né? Que era essa coisa, o mundo está caminhando para esse holocausto e não vai passando. No entanto, a gente está em 2020. Então, a minha pergunta é a seguinte, Isaac, você acha que todo mundo que viveu esse período não corre talvez um risco de olhar hoje e falar assim, faz tanto tempo que eu estou esperando isso, faz tanto tempo que pregam isso, faz tanto tempo que falam sobre isso, eu não vou viver mais com essa expectativa, né? Eu não vou... E você acha que é ruim a pessoa, para um cristão, né? A primeira pergunta é, você acha que isso pode acontecer? E seria ruim para um cristão não viver com a expectativa da volta de Cristo? Não viver com aquele maranata no seu coração? Eu acho que sim. Eu acho que é ruim, Sandro. Muito, muito ruim, porque faz parte da experiência cristã e faz parte, inclusive, daquilo que a gente chama de cosmovisão cristã, da maneira cristã de ver o mundo, a aguardar a consumação, né? A consumação, ela tem um papel muito importante para nós, como cristãos, e aqui eu estou pensando aqui nos aspectos paulinos, especialmente, por exemplo, o primeiro deles de nos lembrar que haverá um derramar da justiça, e isso apazigua o nosso coração diante do mal hoje. A esperança de que um dia Deus virá como justo juiz para a vingar o mal que está sendo praticado no mundo hoje, isso apazigua o nosso coração. Wayne Grudem, né, que é aquele teólogo norte-americano, que embora ele fale algumas coisas que são complicadas, eu gosto muito quando ele diz que essa esperança de um justo juiz nos ajuda a perdoar hoje.
a derramar perdão, liberar perdão hoje, porque se a gente sabe que aqueles que são os nossos algozes hoje, um dia eles haverão de responder diante do justo juiz, então hoje eu posso perdoar, hoje eu posso apaziguar o meu coração. Gosto muito da expectativa de que essa ideia da volta do Senhor Jesus Cristo nos ensina a ter esperança, né? A esperança de Cristo, essa é a bendita esperança da igreja. Esse é um negócio que eu gosto muito de enfatizar quando ensino sobre isso, tanto no seminário quanto na minha igreja, que a gente tem uma expectativa da escatologia no sentido de curiosidade, né? A gente quer olhar para esses estudos dos eventos do fim dos tempos e ficar tentando responder curiosidade teológica. Quem que é o anticristo? Isso daqui, a besta, o falso profeta, as duas testemunhas e não sei o que, etc. Quando, na verdade, os autores neotestamentários eles foram inspirados para nos dar essa revelação do fim dos tempos, para nos dar esperança. O apóstolo Paulo vai dizer muito claramente lá em 1 Tessalonicenses 4:18, né? Olha, consolem uns aos outros com essas palavras de que o Senhor vai vir. E os tessalonicenses eles estavam angustiados diante da morte ali, os seus entes queridos estavam morrendo, e agora, o que vai acontecer? Calma. Ainda haverá uma consumação, então consolem. Então a escatologia ela tem esse papel de nos consolar, ele tem esse papel de nos apaziguar o coração diante do mal, ele tem esse papel também de nos dar um senso de vigilância, de resguardo, gosto muito da parábola lá das 10 virgens que se resguardam e protegem o seu azeite para estarem prontas para quando chega o noivo. Então você tem esse aspecto da escatologia que ele é didático para agora, não é só ficar, o que será que está acontecendo, sabe? Quem é o Papa e não sei o que. Não, a escatologia cristã, ela nos ensina a vigiar, ela nos ensina que há um justo juiz sobre todas as coisas e a gente pode esperar e aguardar a manifestação da justiça, nos ensina a lidar com o mal e etc. Então tem uma série de coisas da escatologia que são extremamente importantes e que se a gente não leva a sério, se a gente fala, já esperei tanto, já larguei, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais viver nessa expectativa de que o Senhor Jesus Cristo vai vir. Pelo contrário, isso é o que nos move como cristãos, né? Outro indivíduo, outro teólogo, né, que é bastante mal interpretado no contexto brasileiro, né, o Jürgen Moltmann, quando ele fala da sua teologia da esperança, ele está certo, a escatologia precisa nos encher de esperança, nos apaziguar o coração, precisa fazer com que a igreja hoje viva essa manifestação futura do reino e tudo mais. Então, você desconectar do futuro e desconectar dessa esperança é viver um cristianismo manco, né? É viver um cristianismo que talvez lide com aqui ou agora, mas não te dá uma perspectiva futura, né? É um imediatismo espiritual que não é saudável, né? Interessante isso, Isaac, porque a minha perspectiva, né, ou a minha percepção, na verdade, nesses anos de caminhada cristã, é que parece que a igreja, então, falava muito sobre isso e parece que essa se tornou uma mensagem quase esquecida, né, no meio evangélico, principalmente à medida em que a igreja procura, né, e a gente, sem querer ser crítico aqui, mas se a gente analisar um pouquinho o cenário da igreja evangélica brasileira, ela passou de um período onde havia muito isso. Tem um livro antigo do Antônio Gouveia, não sei se que ele falava sobre a inserção do protestantismo no Brasil. Esse foi um trabalho que ele fez, se não me engano, foi publicado pela Metodista, lá na década de 80 ainda, não sei se esse livro ainda existe. Mas ele fazia um histórico do protestantismo no Brasil desde o seu início, e o Gouveia traçava, então, um pouquinho de uma análise ali desse período da igreja brasileira como uma igreja que manifestava essa esperança, né? Ele colocava de maneira crítica, quase como escapista, né? Então ele vai fazer um apanhado, por exemplo, na himnologia protestante, vai falar desses hinos todos que falam do céu e da volta e tudo mais. Eu acho que o Gouveia tem razão em algumas das críticas que ele traçou, mas a minha impressão é que a gente foi para o outro extremo, a gente saiu dessa
expectativa da transcendência de Deus, de um mundo que virá, o porvir, daquilo que ainda não chegou, para vamos construir o reino aqui, né? E vamos fazer o reino, talvez pelas nossas próprias forças, ou vamos aí concilia, parece-me que isso concilia com nosso engajamento político, vamos transformar a sociedade através da política, elegendo pessoas, e uma série de coisas. E aí a gente quer prosperidade, a gente quer saúde agora, tudo aquilo que talvez seria no reino vindouro, né? Na concretização vindoura, a gente quer aqui agora, né? A gente quer tomar posse, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso agora. Tomamos posse agora, né? Parece que a gente foi para um outro extremo, né? A gente foi para esse outro extremo. Eu não conheci essa tese do Gouveia. Eu conheço a própria tese do Karl Barth, né? O Barth, quando ele fala sobre escatologia, ele é muito crítico em relação a essa expectativa muito imediatista ali do cristianismo europeu ali do início do século XX e tudo mais, metade, na verdade, do século XX. Então, pós-guerra, de vamos resolver, vamos tratar as nossas mazelas aqui agora, e a cruz é suficiente para a gente tratar aqui agora, e a gente perde qualquer expectativa futura, a gente vive, né, sem qualquer expectativa futura. E se a gente tenta estabelecer o reino pelas nossas próprias mãos, sim, a gente acaba caindo do outro lado, que é um escapismo, que é aquilo que a gente viu na geração passada, né? Hoje a gente a gente anula a escatologia em nome de querer fazer o reino aqui e agora. Hoje. No passado, eles anulavam a escatologia, hiperenfatizando ela e ensinando aquilo que ela não ensina, que é um escapismo, que é dizer, olha, você não precisa se envolver com o mundo, você não precisa, enfim, ser um bom cidadão da terra, visto que você é um cidadão do céu, você não precisa se preocupar com nada que está acontecendo no seu contexto, porque, na verdade, o importante é que a gente está caminhando para uma glória futura, e essa glória é o nosso destino, e seja alguém que simplesmente está curtindo aqui a passagem pela terra. Você é passageiro, então já que você é passageiro, você não precisa se envolver, e aí se escapa, né? Aquele escapismo, né? Eu concordo com você, Sandro, eu estou bem nessa página. Eu acho que o duro da escatologia talvez seja essa harmonização de uma esperança futuro e um convite a um viver diligente presente, né? Visto que há uma esperança futura, olha, viva de maneira diligente, vigiem, sejam atuantes. O fato de você esperar algo lá na frente não anula a tua responsabilidade no momento presente, mas o fato de você ver coisas acontecendo no momento presente não anula o fato de que nós estamos, sim, esperando a cidade, a nova Jerusalém que vem do céu, e etc. É aquela famosa tensão entre o já e o ainda não, né? Já estamos vivendo o reino, mas ainda não totalmente, já estamos desfrutando das bênçãos que o Senhor Jesus Cristo conquistou na cruz, mas haveremos de ver isso perfeitamente lá no futuro, na glória. Então, essa tensão escatológica do já e ainda não que a gente precisa aprender a lidar, né? Tem hora que a gente fica muito no já, tem hora que a gente fica muito no ainda não, e a tensão é justamente essa, é tentar arrumar, porque se a gente fica muito no já, a gente quer eleger presidente cristão, né? E se a gente fica muito no ainda não, a gente não faz nenhum tipo de mudança e não trabalha para que o mundo seja transformado em alguma medida pelo evangelho. Então, é um paradoxo, é uma tensão, e faz parte, né, das várias tensões. E eu acho legítimo a gente dizer aqui, Sandro, que o grande problema do cristianismo hoje, penso eu, é justamente querer anular as tensões. Querer anular essas tensões. A gente não gosta mais de paradoxo, a gente não gosta de já e ainda não, a gente quer o aqui e agora. Ou lá e além, mas já e ainda não, não. Porque é uma tensão, a gente fica, sabe, e não somente na escatologia, né, em todas as outras áreas a gente vê esse tipo, na igreja, a igreja é aqui agora, ou é muito lá e ainda não. Então, assim, o paradoxo é o grande dilema do cristão hoje em dia, né? A gente quer anular, quer quebrar e dizer não existe mais paradoxo, vamos ficar no preto e branco e acaba. Paradoxo não, obrigado, né? Então, enfim, é uma tensão, sem dúvida.
É bem interessante isso, que você, principalmente essa pontuação que você fez sobre a gente não saber lidar com a tensão, né, ou com as tensões que existem na nossa própria fé, né, Uhum, ou mistério, a gente poderia dizer, alguns poderiam dizer assim, a questão do uhum, mistério, o uhum, paradoxo, tudo isso, uhum, a gente parece que é uma coisa, é, quer dissecar Deus, né, quer dissecar as Escrituras. A gente diz que Deus é maior do que a nossa capacidade de compreendê-lo, e tudo que a gente pode saber sobre Deus, na verdade, é só aquilo que ele revelou, mas às vezes a gente quer ir além, talvez, uhum, das coisas reveladas, né? exatamente. E a gente não sabe viver assim. E é interessante é que a gente, o meu professor no seminário, o professor saudoso Carlos Oswaldo, que era inclusive um grande erudito da área da escatologia, ele falava que a partir do momento que a gente nega os aspectos paradoxais da fé cristã, a gente não fica em terreno sólido. Porque, visto que a gente olha para o paradoxo e fica assim, nossa, mas isso é meio nebuloso, isso é meio difícil lidar com essa tensão paradoxal da vida cristã, ele fala o contrário, se você tira o paradoxo da vida cristã, aí é que você cai no pântano da especulação, né? Aí você, como você disse, né? Você quer ficar querendo dizer o que a Bíblia não diz, você quer ficar resolvendo que a Bíblia não resolve eventualmente e tal, e aí você vive no terreno pantanoso da especulação a partir do momento que você desmerece o mistério, o paradoxo, etc, né? Então, sim, concordo com você totalmente, amigão. Algumas das coisas se eu puder resumir o que a gente já conversou até aqui, primeiro, é, que ficou estabelecido é que Jesus vai voltar. Isso, essa esperança da igreja, isso ele prometeu e a gente pode ter por certo. Jesus vai voltar. Você pontuou também muito bem, Isaac, acho que é uma grande confusão para muitas pessoas, essa questão do fim dos tempos, ou do tempo do fim, a consumação dos tempos. Uhum. E esse tempo do fim, ou esse fim dos tempos, a gente já vive ele e já a igreja vive esse tempo desde a ressurreição, da ascensão de Cristo, né? Uhum. Uhum. Por isso Pedro vai, lá em Atos 2, ele vai falar assim, olha, a profecia de Joel, que é do fim dos tempos, é isso que vocês estão vendo, ela se cumpriu, né? Eu aqui. Então, cada cristão sempre viveu nessa realidade, né? Então, isso é interessante a gente pontuar, e quando que é o fim dos tempos? É agora, esse é o fim dos tempos, né? Uhum. Uhum. A outra coisa interessante é da esperança, como esperança motivadora, né? Você mencionou um pouquinho disso agora há pouco, sobre da nossa vida, do nosso engajamento, da nossa vigilância, né? Eu acho que uma das coisas da minha infância, por exemplo, se eu posso dizer uma das coisas boas daquele período talvez mais esperando Jesus voltar a qualquer momento, vivamos o dia de hoje como se ele voltasse amanhã, é que havia um pouco mais de temor cristão, sabe? No temor, no aspecto saudável, né? As pessoas procuravam, né? Aqueles que eram crentes, procuravam ser crentes mesmo, né? Se eu puder usar esse tipo de vocabulário, mas a pessoa procurava viver a sério a sua vida cristã, sabe? Não estou falando de uma coisa hipócrita ou de você pretender ser perfeito sem ser ou qualquer coisa, mas levar a sério as coisas das escrituras, né? E parece que hoje em dia a gente tem uma coisa um pouco mais vacilante, assim, né? À medida que a gente perde esse horizonte, né? E a gente perde essa esperança, parece que, beleza, eu vou vivendo de qualquer forma e alguma coisa assim. Mas eu queria só mencionar uma outra coisa, ver o que você acha disso. Em Mateus 24, quando Jesus fala lá os discípulos perguntam para ele, e eu sei que, evidentemente, dependendo do tipo de interpretação desse texto dentro de uma posição teológica, talvez alguns tenham uma posição diferente, mas eu encarando esse texto como Jesus está falando do fim do mundo mesmo, não só porque no comecinho ali ele vai falar do templo e que não vai ficar pedra sobre pedra, e muitos vão dizer assim, não, isso daqui se cumpriu no ano 70, o templo foi destruído, e toda aquela história de que ele foi literal, que a profecia se cumpriu literalmente, com aquela questão do ouro, né, que havia ouro entre as paredes e os tijolos do templo, e eles literalmente destruíram. Tem toda essa história aí que faz com que alguns levem todo o texto nessa direção. Me parece, no entanto, que Jesus está falando não só, num primeiro momento, ele deve estar falando do templo físico lá em Jerusalém, mas mais adiante ele deve estar falando desse período escatológico mesmo da sua vinda.
E uma das coisas que eu acho interessante ali é que Jesus compara com as dores de parto de uma mulher grávida. Então, quando uma mulher está grávida e está próxima a nascer o bebê, há duas coisas que acontecem. As dores se tornam mais frequentes e se tornam mais intensas. Então, essas dores, esse incômodo, ele começa bem antes, mas quanto mais perto está do nascimento, é a frequência e intensidade. Você acha que seria certo a gente olhar e falar assim, sim, a igreja sempre esperou isso e sempre houve isso, mas se a gente pensar em frequência e intensidade de alguns desses sinais, seria correto a gente dizer, pelo menos, que estamos mais próximos hoje do que aqueles primeiros cristãos? Essa é uma pergunta bem difícil, Sandro. Eu estava morrendo de medo de você fazer ela, mas eu acho que se você consultar a história, você vai ver que, de fato, o cristianismo ele sempre sofreu perseguição, sempre houve tribulação. O próprio Senhor Jesus Cristo prometeu que ia ter tribulação. E eu gosto dessa ideia, assim, de que, em alguma medida, aquilo que o Senhor Jesus Cristo prometeu de que a tribulação ia se intensificando, usou a metáfora das dores do parto, etc., eu acho que sim, vai acontecer. Eu estou naquela escola da escatologia que entende que a igreja vai experimentar esse período que essa chamada grande tribulação não é um novo momento histórico que vai, enfim, começar a partir ali do arrebatamento. Na verdade, eu creio que aquilo que a gente chama de tribulação ou grande tribulação são os eventos de tribulação que a gente já vive hoje, ou a igreja tem experimentado ao longo da sua história, que serão intensificados no final da era presente. Tá? Então, para mim, tribulação é a intensificação da tribulação que a gente experimentou a vida toda como igreja, durante esses 2000 anos de igreja, só que essa tribulação ela vai, de fato, se intensificar no final dos tempos, que vai encerrar essa era presente, esses chamados últimos dias. Então, quando eu olho para essas passagens aí, especialmente essa passagem de Mateus no capítulo 24, quando o Senhor Jesus Cristo fala dessa tribulação que nunca houve algo semelhante, ele promete que não vai ter nada semelhante como essa tribulação que ele está falando, ele não está anulando aquilo que a igreja iria enfrentar ali a partir do período apostólico, mas ele parece estar sim indicando que haverá algo bastante único nesse aspecto de tribulação. Então, sim, nós estamos vivendo o princípio das dores, as dores elas já começaram, as dores elas estão 70 lá, como você mencionou, a destruição do templo lá pelo general Tito e etc. Isso é o início, a perseguição da igreja no seu período primitivo, enfim, a igreja medieval também sendo perseguida em alguma medida, o protestantismo, se a gente pode falar assim. Enfim, hoje, na era presente, os nossos irmãos que estão sendo perseguidos ali na chamada janela 1040, né, onde você tem dura perseguição contra cristãos. Você não precisa mais nem ir para a janela 1040, né? Hoje, aqui na América do Sul, recentemente, a gente teve igrejas incendiadas, etc., perseguição e sangue cristão sendo derramado. E sangue cristão tem sido derramado ao longo da história. Então, sim, nós estamos vendo essas dores já acontecer. O parto parece que está começando. Mas eu estou bem alinhado com uma expectativa também que diz, olha, é algo único, né? O Senhor Jesus Cristo, eu até anotei aqui, o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer, né, que nunca houve desde o princípio do mundo que Deus criou até agora e nunca, jamais haverá uma tribulação como essa, que o Senhor Jesus Cristo promete lá em Mateus, no capítulo 24. Então, ao mesmo tempo que parece que o texto está dizendo pra gente que tribulação é o nome do jogo, haverá algo que há de ser único na história. A gente não sabe quando isso vai acontecer exatamente. Eu tendo a pensar que esse evento tribulacional único que o Senhor Jesus Cristo está se referindo em Mateus 24 é o final da nossa era presente, né? O apóstolo Paulo tem essa mesma perspectiva quando ele vai lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele vai falar, olha, nos últimos dias os homens serão jactanciosos, amantes de inimigos de Deus, a coisa vai ficar feia. Não é uma expectativa bacana de que, olha, as coisas vão melhorar. Não, o apóstolo ele tem uma expectativa bastante pessimista nesse sentido.
Então, eu me adequo mais com esses teólogos que dizem que, sim, já começou, você pode interpretar o texto de Mateus capítulo 24 como sendo algo que foi cumprido ou parcialmente, ou eventualmente até totalmente em Mateus, no período da tribulação ali, na perseguição do primeiro século, mas eu não desprezo essa expectativa, porque essa fala que o Senhor Jesus Cristo dá, ela é muito específica, ele diz, olha, é algo único que vai acontecer, então é algo que o povo de Deus vai enfrentar, penso eu. Respeito muito os irmãos que entendem aquela linha que dizem que Deus vai tirar a igreja para que aconteça a intensificação das dores enfim, e aconteça a tribulação. Tenho amigos que afirmam isso, irmãos em Cristo que amo profundamente, que afirmam essa teologia, mas eu estou um pouquinho mais alinhado com aqueles que leem dessa maneira, que sim, já estamos enfrentando tribulação, e que a era presente, esse tempo que nós estamos vivendo, vai ser encerrado com a intensificação dessas dores, dessa tribulação, os rumores de guerra, a manifestação lá do homem da iniquidade, sinais e maravilhas acontecendo no céu, aquelas coisas cataclísmicas que o Senhor Jesus Cristo mesmo fala lá em Mateus no capítulo 24, que quem está assistindo aqui pode simplesmente lá abrir sua Bíblia e ver todas as coisas que o Senhor Jesus Cristo fala ali, que são muitas coisas. Ele vai falar do evangelho sendo proclamado às nações, ele vai falar sobre uma série de coisas que a gente entende como esses chamados sinais dos fins dos tempos, né? Então, enfim, basicamente é isso. Interessante. Eu acho que talvez, e eu também me alinho mais a posição de que a tribulação não é uma coisa que virá, né, depois da igreja, não há uma necessidade de se recolher a igreja para que venha a tribulação. Eu não acho que a igreja sempre passou por tribulação, isso não, como você bem colocou, em todo o período. E eu penso assim, a gente tende a olhar para o nosso tempo, para a nossa época, agora mesmo. A gente vê as guerras, a gente vê, sabe, tribulações, como você mencionou, a gente vê uma pandemia, a gente morrendo, a gente vê, sei lá, a ciência, o avanço científico, a gente fala, não, agora chegou o momento, né? A música lá do Rebanhão, de 2000 não passa, talvez a gente vai falar assim, não, 2030, 2040, 2050, sei lá não passa, né? Mas eu só fui pensar dos cristãos vivendo na época da peste negra na Europa, né? Que é um período mais terrível em termos de tragédia, de morte, sabe? Eu imagino se eles não pensaram naquela época de falar assim, não, agora esse é o momento. Ou a gente pode voltar lá no primeiro século, como aparentemente eles esperavam a vinda de Cristo, para qualquer momento ali, né? Você mencionou até Tessalonicenses, e parece-me que essa ideia de que Jesus vai voltar amanhã e que eu não preciso nem trabalhar, parece que ela já estava lá, né? Paulo vai confrontar isso, né? Alguns irmãos que não estavam querendo trabalhar, tinham desistido disso, olha, porque Jesus vai voltar. Então parece que cada geração de cristão tem que viver com essa tensão, né? Até que Jesus venha, né? E a gente não sabe. Eu tenho um amigo, um teólogo, influenciou bastante, é um amigo pessoal dos Estados Unidos, ele escreveu alguns livros de escatologia, e uma vez eu estava viajando com ele e perguntei para ele, olha, o que você acha, né? Você acha que Jesus vai voltar no nosso tempo, na nossa época? E ele me deu uma resposta na ocasião que ficou assim, ele falou, olha, eu acho que pode demorar até 500 anos ou mais, na opinião dele. Poxa, e o pior é que é verdade, pode ser que venha no nosso tempo de vida, mas todos os cristãos vivem com essa expectativa e, no entanto, a história já se prolongou. Pode ser que ela dure mais 500 anos? Pode ser, a gente não sabe, né? Não cabe a nós, né, Isaac? Isso é uma coisa importante que você está falando, Sandro. Primeiro, a volta de Cristo a gente não sabe quando ela vai acontecer. O Senhor Jesus Cristo é cabal em falar isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deletar os falsos, literalmente falsos profetas que ficam dizendo que Jesus volta amanhã, ou volta daqui 200 anos, ou volta, sei lá, semana que vem. A gente não sabe quando isso vai acontecer. A volta de Cristo é da ordem do Pai, será dada a ordem do Pai, pelo Pai, o arcanjo vai tocar a trombeta e o Filho vai descer.
Quando isso vai acontecer? Não sabemos. Concordo também que em cada geração a igreja experimentou esse princípio das dores, ou experimentou tribulação, e foi tentada, à luz da tribulação, a dizer, agora é a hora. Eu estou reproduzindo aqui um pensamento de um teólogo que eu gosto bastante, que é o George Eldon Ladd. O George Eldon Ladd, quando ele conversa sobre essa questão da tribulação e dessa expectativa do coração do crente, etc., ele fala que a tribulação que a gente enfrenta na nossa vida, como igreja ou como indivíduos, porque não é só uma questão coletiva, né, da igreja, também o indivíduo cristão também passa por tribulação e angústia e etc. Ele diz, né, que essas tribulações, elas têm o poder de, às vezes, nos sugerir a ideia de que essa é a grande tribulação, esse é o consumar dos tempos, e a gente precisa ter cuidado com isso, porque esse tipo de... Quando a gente se deixa convencer por essa ideia de que a minha tribulação ou a minha geração é a geração sofredora, a gente está desprezando o sangue dos mártires, a gente está desqualificando aquelas pessoas que sofreram profundamente pelo Senhor Jesus Cristo. A gente está desprezando que há gente, inclusive dentro do nosso tempo e na nossa geração, que sofre muito mais do que a gente. E ele diz, isso parece ser uma espécie de uma a falta de maturidade escatológica, né? Porque já que estou sofrendo, e sempre quando dói em mim, dói muito mais do que nos outros, então eu começo a me deixar convencer da ideia de que eu sou o grande sofredor da igreja, eu sou o grande sofredor, então agora é o fim dos tempos, agora é a grande tribulação. A gente não pode se deixar levar por isso, diz o George Eldon Ladd, de maneira geral, não necessariamente sempre, mas de maneira geral, isso é uma forma de infantilismo espiritual, sabe, uma falta de maturidade espiritual que não discerne o fato de que eu não sou o único que estou sofrendo, não sou o único que estou passando por angústia, eu não sou o único que passou por uma pandemia, não sou o único que enterrou algum ente querido. De novo, dói, a gente sofre, a gente angustia, a gente lamenta, mas a gente não pode ser arrogante o suficiente para dizer, porque eu estou sofrendo, agora é a hora que Jesus está voltando. Isso é uma fala do George Eldon Ladd que eu gosto bastante. Agora, ao mesmo tempo, o George Eldon Ladd, quando ele fala isso, ele também consola, ele diz, e é justamente porque a gente tem uma expectativa de que Jesus está voltando e de que isso é iminente, que o seu retorno está próximo, é justamente isso que nos apazigua o coração enquanto a gente atravessa por essas tribulações particulares e por essas tribulações geracionais que ele chama, né? Cada geração enfrenta algum tipo de tribulação, perseguição. Então, de novo caímos na questão do paradoxo, né? A gente tem essa tendência de falar, o meu sofrimento é a grande tribulação, o falso mestre que eu estou criticando é o anticristo, e aí estamos já vivendo, Jesus está aqui na esquina, então, enfim, do ano 2000 não passa. Calma. Se alguém me pergunta na igreja, eu falo, olha, eu não sei te quantificar em quanto tempo, mas eu tenho a sensação de que não é esse sensacionalismo todo, não. Calma que Jesus, eu acho que ele, se 1000 anos são como um dia para o Senhor, Jesus ainda está matando a saudade do Pai, porque faz somente 2 dias que Jesus voltou para o céu. Então, vamos com calma, vamos devagar, não é bem assim. Eu acho que a prudência é o nome do jogo. Eu tenho sido muito tentado, inclusive algumas pessoas me procuraram já, visto que esse é um tema que eu tenho dedicado a algum tipo de estudo, já me procuraram para eu escrever sobre isso, e eu tenho um título de um livro aí engavetado que é a escatologia da prudência. A gente fala da política da prudência, né? É interessante a gente falar da escatologia da prudência. Calma, gente, escatologia a gente tem que tratar de maneira prudente, porque, de novo, a gente cai naquela, ou o meu sofrimento é a grande tribulação, o ente querido que eu infelizmente enterrei é a grande tribulação, a pandemia é a grande tribulação. Calma. A gente precisa ser prudente, a gente precisa ser sábio, a gente precisa lembrar e não desmerecer tanta coisa que Deus já fez na história através daqueles que sofreram por causa de Cristo. E a gente também não pode desmerecer aqueles que estão ao nosso lado, que também estão sofrendo, às vezes numa escala muito maior do que nós sofremos. Então, a gente precisa ter cuidado nesse movimento, tem que ter prudência, a gente não pode ferir sentimentos, não pode usar a teologia como uma faca de simplesmente, sabe, costurar o coração das pessoas e falar, olha, você não sabe o que está falando, miserável, desgraçado. Não, calma.
tenhamos calma, sejamos diligentes, enchamos o nosso coração com a esperança que o Evangelho nos dá e aguardemos. Lembrando que justamente isso é o que nos dá algum estofo emocional, espiritual para atravessar a tribulação presente. Então, enfim, cheguei aqui. Muito bom, Isaac. Eu acho interessante porque tudo isso, se a gente realmente refletir, e essa tensão, né, que você mencionou novamente, trabalha em nós de maneira muito positiva, porque ao mesmo tempo que nos dá essa esperança da volta de Cristo, que é a esperança da igreja, que é a esperança, como você mencionou lá no começo, de justiça, por exemplo, quando a gente vê tanta injustiça no mundo, Deus vai fazer justiça um dia, né? O mal não vai prevalecer, e Deus vai fazer justiça. A esperança de um mundo novo, de um mundo sem dor, sem sofrimento, sem choro, aquilo que a gente vai ver lá em Apocalipse, né? Desse porvir, desse mundo por vir. Então, nos direciona e nos conforta, nos consola em relação às pessoas que morreram, nossos queridos, todas essas coisas. A tensão também é interessante, cara, porque se a gente pensar, se a gente viver com essa esperança, então isso nos projeta para o futuro com esperança, mas pensando que talvez não aconteça na nossa geração, que esses sofrimentos, essas dores, esses sinais já aconteceram em outras gerações, de certa forma, isso talvez nos coloca numa condição de pensar no futuro também, em trabalhar para um futuro melhor, sabe? E não no pessimismo que diz, cara, não importa o que eu fizer aqui, vai ser destruído, né? Então eu vejo, por exemplo, cristãos que, e eu já conversei assim, em termos do cuidado com a natureza, né? E com a criação. Fala assim, por que eu vou cuidar da criação? Isso daqui vai destruir, né? Jesus está voltando, vamos aproveitar, vamos cortar todas as árvores enquanto tem, sei lá, vamos acabar com a água enquanto a gente pode, vamos, sabe, um descaso muito grande com a criação, nesse sentido de que Jesus está voltando aí, o que você acha? Ninguém vai viver mais do que 50 anos, você está preocupado se as geleiras vão derreter daqui 100 anos? A gente não vai viver daqui 100 anos, né? Então, o telefone tocando aqui. Se quiser, pode. Não, tranquilo. Então, o que acontece? Essa tensão, eu acho que é muito boa, né, quando a gente pensa nisso. Olha, devemos aguardar, essa é a nossa esperança, isso nos enche o coração de esperança, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar e fazer o nosso melhor, viver a nossa vida aqui, cuidar da natureza, pode ser aquilo lá que o meu amigo falou, pode ser que demore 500 anos, pode ser que os nossos filhos, os nossos netos tenham que viver nesse mundo que nós estamos construindo, né? Que nós estamos cuidando, né? É aquela filosofia, né, tá no inferno, abraça o capeta, né? O pessoal fala, né? Eu acho que isso é errado. Um cristão não pode pensar nesses termos. Um cristão não tem por que pensar esse tipo de fatalismo espiritual, né? Já que as coisas vão piorar, já que tá vindo, a gente vai estar mergulhado na tribulação e etc. Então, quer saber de uma coisa? Chuta o balde, polui o rio, não cuida da criação, não zela por um desenvolvimento cultural e etc. E isso é um negócio muito interessante que você está falando. Enquanto você estava falando, me veio o fato de que, do mesmo jeito que a Escritura nos ensina a aguardar de maneira diligente, piedosa e santa a volta do Senhor Jesus Cristo, a Escritura também nos ensina a sermos bons mordomos dos chamados mandatos criacionais, o mandato de cultura, o mandato social, o mandato, enfim, espiritual. Esses mandatos, eles são mandatos para serem cumpridos agora, enquanto a gente está esperando a volta do Senhor Jesus, que o mandato de cultura, o desenvolvimento do mundo, o desenvolvimento cultural, artístico, político, em todas as áreas da atuação do homem, o mandato espiritual, a gente se desenvolver espiritualmente, o mandato social, a gente multiplicar a criação, a humanidade sobre a terra, cumprir o mandato de sociedades, de cidades espirituais no mundo e etc., que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo, espalhar ela no mundo e etc. Então,
a mesma escritura que nos diz que a coisa vai ficar feia, que a gente está indo para o princípio das dores, também diz, olha, você precisa ser alguém útil para esse mundo, você precisa ser alguém que vai ser diligente, você precisa ser alguém que não, enfim, vai cuidar da criação que o Senhor te deu. Então, sim, eu concordo com você, esse fatalismo ele não é saudável, todo extremo não é saudável, né? Agora, uma coisa, Sandro, que eu queria ver se dava tempo da gente incluir, que eu acho que é muito importante e justamente aquilo que eu acho que justifica esse nosso bate-papo aqui com esses irmãos queridos da Memorial, é o seguinte, é que a escatologia também tem um aspecto de nos convidar a desenvolvimento teológico, porque surgirão falsos mestres e aqueles que seguem Jesus precisam discernir os falsos mestres. E sem crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, sem se aprofundar, sem fazer quarta teológica, sem se envolver com o conhecimento da verdade, a gente não vai saber discernir aqueles que o Senhor Jesus Cristo diz. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Muitos virão dizendo, olha, eu sou o mestre que vocês estão esperando. Como é que eu vou lidar com essa realidade escatológica de que falsos mestres surgirão, me enchendo com a palavra de Deus, me tornando alguém que conhece profundamente a palavra de Deus? Existe um aspecto didático da escatologia muito grande. Não é só do cuidado da criação, não é só do zelo, da vigilância, da diligência, da santidade, da prudência, mas também do conhecimento da fé, do aspecto chamado apologético, né, da defesa da fé, de você ser capaz de dar razão da sua fé. Por quê? Porque a escatologia garante que vai surgir falso profeta. A escatologia garante que em todo tempo vai ter gente dizendo eu sou o Messias quando não é. Então tem esse aspecto que a gente precisa salientar aqui para esses irmãos queridos e dizer, olha, se você vive a expectativa do futuro, então conheça o seu Deus no presente, porque falsos profetas surgem. E isso é uma garantia do ensino escatológico do Novo Testamento. Muito bom, excelente, Isaac. É muito bem colocado e lembrado, e é isso, nós precisamos estar preparados, né? Porque dentre os sinais, esse é um daqueles que Jesus deixou muito claro, né? E ele disse que alguns desses viriam com a capacidade de se possível, enganar até mesmo, ele fala, os escolhidos, né? Ou seja, aqueles que são... Né? Então, é importante a gente realmente pensar nisso. A gente está chegando no final aqui do nosso tempo. Eu me lembro de algo, quando eu penso sobre esse tema, de algo que o C.S. Lewis falou lá no Cristianismo Puro e Simples, quando ele fala sobre a esperança. E ele fala assim, que os cristãos que mais fizeram por esse mundo aqui sempre foram aqueles que mantiveram no seu coração uma perspectiva do mundo vindouro, né? Então, isso é muito bonito, assim, eu gosto sempre de lembrar disso, porque, novamente, isso nos livra dessa talvez tendência escapista, né? Pensar na volta de Cristo, esperar pela volta de Cristo e desejá-la, não é um escapismo, esse é o clamor da igreja, esse Maranata, vem Senhor Jesus, né? Quando a gente se depara com o mal, com o sofrimento, quando a gente se depara com tanta coisa ruim, a gente se lembra que a palavra final disso, basta, está justamente na parúzia, na manifestação do Senhor. Então esse é um clamor da igreja, né? Mas ao mesmo tempo, a gente precisa, enquanto ele não vem, a gente tem muito por fazer, né? A gente tem muito por trabalhar, estudar, como você falou, cuidar da natureza, pregar o evangelho para as pessoas que não o conhecem, tem muita coisa para fazer. Então, a escatologia, a esperança da volta de Cristo é uma coisa muito mais do que especulação, é uma coisa bem prática, né? Exatamente. A gente precisa lembrar disso. Eu faço coro em tudo isso que você falou. Se você me permite fazer as minhas remarcas finais aqui, eu quero contar uma história minha com a minha esposa, quando estávamos noivos. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, meu amor, eu sou pastor e professor de teologia, isso quer dizer que eu não tenho dinheiro. Então, sabe o casamento cheio de
coisas que você sonhou desde a sua adolescência, aquele casamento que vai ter, sei lá, topo de bolo de cristal. Então, não vai ter. E a minha esposa me falou, na minha época ela era noiva, ela falou uma coisa que me ensinou muito sobre escatologia. Ela virou para mim e falou assim: meu amor, eu não estou me preparando para um evento, eu estou me preparando para uma pessoa. E aquilo bateu no meu coração, não somente porque eu me vi realmente falando, cara, eu achei a mulher, mas aquilo bateu no meu coração porque isso fala da expectativa da igreja. Nós estamos nos preparando para uma pessoa. O apóstolo Paulo vai dizer muito claramente que a nossa bendita esperança é uma pessoa, não são eventos, não é ficar fazendo conta de matemática em cima da Bíblia, se semana X, Y ou Z, se Tito ou Diocleciano, ou seja, qualquer outro perseguidor, Hitler ou Papa, seja quem for. O nosso negócio não é esse, o nosso negócio é isso que você acabou de falar. Nós estamos aguardando uma pessoa, a nossa bendita esperança é uma pessoa, não é um evento, e enquanto a gente não encontra com essa pessoa, a gente é diligente, a gente, como você falou, a gente faz aquilo que a vocação cristã nos convida a fazer. E a gente fala, Maranata, vem Senhor, porque além de ser um brado de esperança, é um brado de adoração. A gente adora a Deus quando a gente fala Maranata, vem Senhor. Porque o Maranata nos lembra da nossa insuficiência, da nossa incapacidade de criar reinos pela nossa própria força. Por isso a gente diz, Maranata, vem Senhor. Porque por mais que a gente tente, por mais que a gente, enfim, seja diligente, o reino, a justiça, o poder, a glória, ela vai ser manifesta com a vinda do Filho do Homem, e não pelo nosso esforço. Então, eu queria encerrar dizendo isso. A gente precisa ter os nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, ele é a nossa bendita esperança, e enquanto a gente espera esse encontro maravilhoso, a gente vive de maneira diligente, a gente aguarda o Senhor Jesus Cristo tentando fazer com que esse mundo seja o melhor que ele possa ser, parceiros de Deus na reconstrução de um mundo caído. Então, o que eu diria, encerrando aqui, é isso. Amém, amém. Puxa vida, muito bom. E muito obrigado, Isaac. A gente vai encerrar aqui, então, pessoal. Eu espero que tenha sido não só algo que tenha provocado sua reflexão, para isso também, essa quarta teológica, né? Para nos instruir, para nos provocar, para nos incentivar a descobrir, estudar mais, mas eu espero que também esse período e essa conversa aqui tenha trazido um pouco mais de esperança ao seu coração, porque essa esperança é certa. Jesus vai voltar um dia, pode ser no nosso tempo, pode ser em um outro tempo, mas essa é a nossa bendita esperança. Essa é a nossa Eu gostaria de concluir com uma oração aqui por todo mundo que está nos acompanhando hoje à noite. Deus, muito obrigado pela vida do Isaac, pelo ministério do Isaac, a sabedoria que o Senhor conferiu a ele. Peço que o Senhor continue usando o Isaac como instrumento do Senhor, tanto na educação teológica de tantas pessoas, quanto no pastoreio, e onde quer que o Senhor permitir que ele esteja falando, escrevendo, comunicando, que ele seja instrumento do Senhor. Eu oro para que nós possamos manter essas palavras em nossos corações e que a gente possa realmente, como os santos do passado, como a igreja primitiva e como os santos ao redor do mundo, que nosso clamor seja esse: Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, como um brado de esperança, mas também, como fomos lembrados nessa noite, como um brado de adoração. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Sandro. Obrigado. Foi um prazer estar com vocês. E, enfim, conte comigo, conte com a nossa comunidade sempre que você precisar. Deixe um abraço aí para todo mundo da Memorial, para a liderança da igreja, o pastor Sidney e todos os demais. Enfim, para mim é uma honra. Espero ter, enfim, contribuído um pouquinho para que essa comunidade querida tenha sido edificada e abençoada. Muito obrigado, Isaac. Valeu. E você que esteve nos assistindo, quarta-feira que vem a gente está de volta aqui com mais um período, mais um tempo aqui na Quarta Teológica. Deus abençoe a todos vocês. Uma boa noite. Valeu.